o caminho da falsidade. Vamos repetir juntos? Diga, o caminho da falsidade. Ô, gente, você não sabe como é difícil para um pastor pregar uma mensagem como essa desde quinta-feira, porque eu não ouço um glória a Deus. Mas tudo bem. Nós seguimos firme aqui, sim ou não? E o caminho da falsidade. Salmo 119, verso 104. A segunda parte do versículo. Salmo 119. Eu ia ler o salmo inteiro, mas eu achei melhor não. Para quem não sabe, esse é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Verso 104, a parte B diz assim: detesto todo caminho de falsidade. Vamos lá, juntos? Diga, detesto todo caminho de falsidade. O que é falsidade? O dicionário vai dizer que falsidade é a qualidade daquilo que é falso. É a alteração propositada da verdade. Falsidade é mentira, calúnia, é a disposição para enganar. Isso é falsidade. Disposição de enganar. Falsidade também é fraude. A falsidade, na verdade, ela é a vertente da mentira. Agora, ela é muito mais perigosa que a mentira, porque a mentira, quando ela vem como mentira, você já rejeita de cara. Mas não é assim que o diabo age. O diabo age com falsidade, com engano, ludibriano. Por exemplo, você compra um tênis, está escrito assim no tênis, Kine, parece Nike, mas já viu? K-I-N-E, ou Nike assim, N-A-I-Q-U-I. Você olha, você fala, cara, isso aí é mentira. Mas isso não pode nem ser considerado um produto falso. Isso aí é uma coisa ridícula. Mas você sabe que você pode pegar um tênis que está escrito Nike, tem o símbolo da Nike e não ser Nike. Né? Eu estava vendo, ontem alguém me mandou uma reportagem que saiu na Globo aqui em Limeira. Prenderam uma quadrilha, uma fábrica de falsificação de perfume, tinha 2 milhões em perfume. Não sei quem viu isso aqui. E daí estava lá. Foi a maior apreensão da história. E inclusive as grandes grifes internacionais, francesas e tal, estão de olho nessa atuação da polícia, porque era bastante coisa. E os perfumes eram vendidos, sabe a quanto? R$6. Bom, você imagina que custa 400 conto, 300, os caras vendiam a R$6. Bom, falsificação é mentira. E, gente, a mentira, ela é um pecado tão nocivo como qualquer outro pecado. Às vezes a gente tem a tendência de colocar pecados como mais graves ou menos graves. É óbvio que existem pecados que trazem consequências maiores, mas não se engane, o pecado da mentira é terrível, terrível. Tanto é que Jesus, em Apocalipse, ele vai deixar uma lista de pessoas que irão para o lago de fogo, que arde com enxofre. Eu não sei se sabia, mas o inferno existe. Eu disse esses dias aqui, é uma coisa triste. Infelizmente, é verdade, o inferno existe e vai ter pessoas que vão para lá. E Jesus diz, quem são essas pessoas? Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os
mentirosos. Todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O caminho da falsidade nos leva para a perdição. O caminho da falsidade nos leva para a condenação. É por isso que Jesus vai dizer lá em João 14, eu sou o caminho ao quê? A verdade e a vida. Porque a verdade é o caminho da vida. Mas a mentira, a falsidade, o engano é o caminho da condenação. O diabo faz isso desde o jardim do Éden, gente. Enganar, falsificar, ludibriar, passar a perna, tentar enganar. Você vai ver, por exemplo, Jesus em João 8:44, dizer o seguinte, é um debate que ele está tendo com os fariseus. Olha só o que a Bíblia diz. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, que quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o quê? Pai da mentira. Então, toda mentira tem uma origem. E a origem de toda mentira é Satanás. É o diabo. É o inferno. Gente, a mentira nos fragmenta como pessoa. Quando você mente, quando você engana, você se deteriora como pessoa, como ser humano. E infelizmente algumas pessoas fazem da mentira um hábito, um costume, algo cultural, porque às vezes cresceram num ambiente familiar onde a mentira era um artifício comum, normal. Alguém ligava, não queria atender e a pessoa dizia o seguinte: fala que eu não estou. E daí os filhos crescem, todo mundo cresce naquele ambiente de mentira. Ah, mas é uma mentirinha boba. Eu já ouvi gente dizer, é uma mentira branca. Que conversa é essa? Toda mentira tem a sua origem em Satanás. E nós que somos filhos da luz devemos andar na verdade. O caminho da falsidade, gente, é o caminho da condenação. E sabe qual é a pior mentira? É a mentira que você começa a contar para você mesmo. Eu conheço pessoas que acreditam na sua mentira. Uma vez eu levei um cara a pregar lá na igreja. Eu pastoreava em Limeira. E eu comecei a ouvir a mensagem dele. Ele começou dando um exemplo. Que ele tinha ido pescar em não sei lugar, e tarará, e tal, e tal. Nessa hora é até um defeito, eu tenho uma memória, bicho, para essas coisas. Se você contar alguma coisa ruim que aconteceu com você, é provável que eu esqueça. Ô, pastor, mas tem coisa que eu não sei, cara, eu guardo. E ele pregando contou uma experiência dele, mas em detalhes, o nome do cara, do dono do bar, tudo. Eu guardei, falei, pô, legal. E pregou uma mensagem linda. Anos depois, eu estava na internet e tinha um pastor escreveu um testemunho de uma experiência que ele teve de uma pescaria. E era um pastor famoso aí no Brasil. E era exatamente o que o meu digníssimo colega contou lá, como se fosse uma experiência dele. E, gente, isso é mais comum do que você possa imaginar. As pessoas dizem o seguinte, não, mas tem algum problema nisso? Eu falei para dar um exemplo, para abençoar as pessoas. O cara usou o púlpito, bicho. O cara usou o microfone da igreja e contou uma mentira. E depois, infelizmente, foi saber, a vida do cara era uma mentira. Porque assim, você se acostuma com coisas que você acha que são inofensivas, e daqui a pouco toda a sua vida se torna uma mentira. E infelizmente você começa a se tornar motivo de chacota para as outras pessoas. Eu já ouvi tanta coisa de pessoas que já mentiram para mim, que já falaram coisas. Eu digo, deixa isso para lá, nem sei se é verdade também que está falando.
Quem sabe o que eu estou dizendo? Então, esse caminho da falsidade, esse caminho do engano, e o pior, o caminho do auto-engano, quando você começa a se enganar, a enganar sua consciência, ferir sua boa consciência, para tomar a decisão, para fazer o que você quer, não o que é certo. Aí, por exemplo, muita gente se agarra na mentira, no caminho da falsidade, com desculpas, com justificativas. Sabe o que eu estou dizendo? Você faz uma coisa errada, e daí você conta uma lorota para sua cabeça mesmo, dizendo, não, eu fiz isso porque meu pai não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê, porque minha família não me ajuda, porque eu fui obrigado, porque pessoas também não sei o quê, porque eu não tenho apoio, porque... Esse é um caminho que é o caminho da falsidade. Não sobrevive à luz da palavra de Deus. É por isso que diante do justo juiz, a gente não vai conseguir apresentar justificativas. A gente só vai conseguir apresentar a verdade do nosso coração. Então, em nome de Jesus, não viva uma vida de falsidade. Não viva uma vida de engano. Irmãos, eu já atendi mulheres, esposas de pastores, de líderes religiosos. Uma vez eu pastoreei uma senhora, ela estava divorciada já, e ela me disse assim, pastor, meu esposo na igreja, ele descia o sarrafo nos irmãos, por causa de roupa, por causa de maquiagem, por causa de corte de cabelo, por causa disso, por causa daquilo e tal, e doutrina, e santidade e tal, e em casa, ele descia o sarrafo em mim, me espancava. Quantas vezes eu tinha aqui na igreja toda coberta, cheia de hematoma, porque eu apanhava dentro de casa. Uma vez eu atendi uma senhora, isso tem muito tempo, senhora não, uma mulher, ela tinha perdido o esposo, que era um pastor, um homem de Deus, pelo menos dirigia uma congregação e tal. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fui conversar com aquela mulher foi oferecer meus sentimentos, meus pêsames. Eu disse, nossa, e aí, está sendo difícil? Ela falou, está sendo um alívio. Esse cara era uma fraude. O que ele era na igreja era uma coisa. O que ele era em casa era outra coisa. Ô gente, e quantas pessoas escolhem um caminho assim? Caminho da falsidade, caminho da hipocrisia. Caminho que os fariseus escolheram, de, sabe, condenar os outros naquilo que eles eram pior do que os outros. É por isso que Jesus falou, quando eles estavam cheios de pedras lá para apedrejar aquela mulher, Jesus escreveu na areia, na terra, a gente não sabe o que foi, mas diante da luz da verdade de Jesus, nenhuma mentira subsiste. Jesus disse, quem tiver sem pecado, pode tacar a primeira pedra, pode atirar, e a Bíblia diz que todos saíram, o caminho da falsidade me torna e te torna um cínico, diante da vida, diante dos outros, diante do próprio Deus. Tem gente que passa a semana toda fazendo maracutaia, enganando os outros, se envolvendo com um marido que não é seu, se envolvendo com uma mulher que não é sua, mergulhado em droga, pornografia, em bebedeira, em imoralidade, em tanta coisa. Domingo vem para a igreja, acha que está tudo certo, participa da ceia e tal. Ai, vou ter uma semana maravilhosa, fiz minha parte hoje. É um caminho da falsidade, bicho. Você está indo por uma vereda, porque o pior, você acha que está tudo certo, mas o final é destruição, é morte, é religiosidade. Não é verdade do evangelho. Aí você diz, pô, e aí, tô morto? Não, muda esse caminho, muda essa trajetória. Como eu disse, Isaías falou, quando você se desviar, pode acontecer, vai ter uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho. E hoje eu creio que esta voz é a minha voz para você, dizendo, cara, sai desse caminho de escuridão, sai desse caminho de falsidade, e entra no caminho que o Senhor preparou para você, que é um caminho de vida, é um caminho de luz, é um caminho de verdade, é um caminho que não vai te levar para a condenação, mas vai te levar para a vida eterna, bendito seja o nome de Jesus.